bem, como proceder à configuração inicial da parte de automação? Primeiro, provavelmente você vai estar nessa tela aqui, que são os executáveis do Monitor Pro 700, que são editáveis, que você pode nomear a seu gosto. Mas venha voltar, procure automação. Antes disso, só lembrando aqui que essas setas aqui significam que a automação está ligada, tá? Sempre trabalhar desse modo com a série 250. Então vem executar automação e vai na primeira página aqui, que é a configuração base. Primeiro aqui localiza a cultura que você vai fazer a colheita, tá? A condição de trabalho, o que significa? Vamos imaginar o seguinte: você configura a máquina, vamos imaginar que essa primeira condição seja uma soja seca, uma condição boa. Então você escolhe uma condição aqui, ou cria uma nova, ou vem selecionar umas já criadas, de preferência que você crie uma nova, se não conhece a máquina ainda, tá? E aí você, aqui dentro você faz toda a configuração, ajuste, calibração da máquina, até ela chegar no padrão que você deseja dentro dessa cultura. E assim, posteriormente, por exemplo, você pega uma condição difícil, uma condição totalmente adversa quanto a essa primeira, você cria uma nova condição de trabalho, certo? Para cada condição, para cada situação diferente, cria uma nova condição, tá? Então, quando que isso vai ser importante? Isso vai servir como um atalho quando, por exemplo, você voltar nessa condição que você já colheu anteriormente, uma soja seca que eu mencionei primeiro. Então você seleciona essa de novo e a máquina automaticamente já vai lembrar de como ela estava configurada, regulada, que ela estava boa naquela condição. Então serve como atalho para você voltar à condição ideal de colheita naquela situação o mais rápido possível. Tudo bem? Aqui dentro de estratégias de colheita você tem 4 modos. Bem, vamos começar de baixo para cima aqui, ó. Rendimento fixo significa o quê? Você colher, por exemplo, a 30 toneladas hora, 25 toneladas hora, e aí numa condição melhor a máquina vai andar menos, numa condição pior de produtividade menor ela vai procurar andar mais, tá? Em algumas condições isso pode ser desejado, por exemplo, o armazém é limitado quanto a capacidade, o transporte, então não adianta querer andar muito que alguma outra coisa, um outro fator pode limitar o desenvolvimento da atividade, então não adianta colher muito mais. Rendimento máximo significa o quê? A máquina possui duas tecnologias: a parte de automação, que é a parte de regulagem interna, tá? Que é a configuração das peneiras, rotação do rotor, rotação do ventilador, ajuste das aletas. Então essas configurações que a máquina automaticamente ajusta, que é a parte de automação, o automation. E outra tecnologia é o Feed Rate Control, que é o controle de velocidade, que é esse reloginho aqui em cima. Quando ele aparece, significa que a máquina, que a série 250 agora possui essa tecnologia, que é o controle automático de velocidade. Quando você escolhe o rendimento máximo, o que a máquina entende? Você quer que ela atinja aqui, no máximo, a velocidade máxima que você determinou aqui, ou seja, ela não vai passar dos 8 km por hora ou 100% da carga de motor. Ou seja, se algum sensor, por exemplo, estiver identificando uma perca excessiva ou muita sujeira no grão, alguma condição adversa, ele não vai influenciar na velocidade, na tomada de decisão quanto à velocidade da máquina. O que vai influenciar nesse modo de rendimento máximo é apenas velocidade máxima e carga máxima do motor, certo? O tempo inteiro, se a automação estiver ligada, ela vai procurar ajustar o máximo possível para entregar a condição que você definiu para ela. No entanto, isso não vai influenciar na velocidade, certo? Lógico, sempre com o Feed Rate Control, que é um botão que eu vou explicar em outro momento, ativado, que é o controle automático de velocidade, onde ela determina a velocidade ideal para ela, tá? Só voltando aqui, nesse primeiro aqui, ó, na melhor qualidade do grão seria a máquina priorizar o grão inteiro e limpo dentro do graneleiro.
o foco dela não é velocidade, o foco dela principal também não é evitar a perca, tá? É lógico, a máquina vai tentar nunca perder grão sem sujar, só que o que ela vai priorizar não é velocidade nesse momento, e sim a qualidade identificada na câmera no elevador de grão, tá? Esse que eu deixei por último, o desempenho, aqui para mim é o modo ideal de colheita do dia a dia para a gente colher. Por quê? Quando a gente seleciona a estratégia desempenho, a máquina inteira conversa, ou seja, o sensor de perca conversa. Ele define se a máquina pode andar mais ou não, se ela vai ter que diminuir a velocidade. Então, seja esse sensor o perca das peneiras, o perca do rotor, assim como também a câmera no elevador de grão, como a sujeira, como retrilha e carga do motor e velocidade e tudo também. Então toda a máquina, todos os sensores conversam para ela tomar uma decisão se pode ou não andar mais ou até essa velocidade máxima desejada. Ou seja, o modo de desempenho, a máquina inteira conversa. Então, se algum sensor, por exemplo, falar, vamos imaginar assim, tá falando para a máquina, vai devagar porque eu não estou conseguindo diminuir a perca, eu já abri a peneira, já fiz isso, já diminui o vento. Então, assim, isso vai influenciar na velocidade. Então, esse para mim a melhor estratégia de colheita que a gente pode utilizar em colheita normal no dia a dia, tudo bem? Então aqui embaixo, velocidade máxima de deslocamento desejada com o controle de velocidade ativado. Aqui você determina a velocidade máxima, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar 9, ou seja, agora com o controle de velocidade que é o feed rate control ativado, automaticamente a máquina não vai passar dos 9 km por hora. E a carga máxima de 100. Essa carga máxima do motor atingida, a gente tem que tomar bastante cuidado, que eu já vi muito operador embuchando a máquina, porque ele coloca a carga máxima aqui em 110, 115% e colhendo em talhão sujo. Então assim, a máquina não enxerga, mas ela sente. Então quando ela sente, por exemplo, uma massa verde, bastante massa verde entrando, que vai começar a pesar no rotor, e o motor sentir aquilo lá e ele já está esgoelado no 115%, ela não tem carga para ultrapassar aquilo. Então em algumas condições, por favor, deixe no máximo 105%, tá? Quando é uma soja limpa, uma soja que não vai entrar bucha, alguma coisa, ou fazer monte, nada. Então, assim, nessas condições você pode deixar a carga do motor um pouquinho mais alta. Então, quando você conhece a máquina bem, você vai entender o que eu estou falando aqui, e você vai saber melhor em que condição você deixa uma carga de motor mais alta e mais baixa. O recomendado é 100 a 105%, que aí a máquina tem um sufoco para ultrapassar eventualidades, tá? Então a segunda parte seria o avançado. Aqui a gente tem algumas configurações importantes também. Configurações iniciais, ó. Eu tenho duas opções. Automática seria o que? A máquina lembrar, você escolheu uma estratégia de colheita de desempenho, velocidade tanto, carga de motor tanto, e ela já colheu numa situação, numa configuração dessa anteriormente, ela vai lembrar, opa, naquela configuração eu estava melhor dessa maneira. Então aqui você vai memorizando informações ao longo da colheita, e quando você selecionar automático, ela já vai fazendo essas pré-configurações. No entanto, eu já prefiro mais a configuração atual, porque quando você entende um pouquinho mais de configuração já para colheita, o que você faz? Antes de entrar numa condição adversa, você pode fazer uma pré-configuração na abertura das peneiras, que aqui no console aqui, ó, abertura, fechamento das peneiras, peneira inferior, superior, a pré-peneira, a velocidade do vento, ajuste das aletas, rotação do rotor. Então você pode fazer uma pré-configuração já, e quando você seleciona a configuração atual, o que a máquina vai fazer? Você vai começar a colher e ela vai interpretar aqueles dados, vai fazer avaliações, vai fazer leituras
de tudo que está acontecendo na máquina, vai tomar uma decisão no que ela pode melhorar. Ah, se ela pode abrir mais a peneira, fechar a peneira, dar mais vento, mexer nas aletas, dar menos rotação, mais rotação. E a partir daquela configuração que você deixou, ela vai tentar melhorar ela e não voltar a uma pré-configuração de memorização ou que talvez o engenheiro tenha configurado. Tudo bem? Ajuste de frequência. Então, é assim. Eu tenho a baixa, média e alta. Baixa significa o que? Quando eu seleciono ela, a máquina vai fazer 40 segundos de avaliações, vai tirar fotos no elevador de grão, vai identificar se tem sujeira, grão quebrado, se tem vargem, e vai tomar uma decisão em cima daquilo, além dos sensores de perca. Então a cada 40 segundos ela faz uma avaliação e toma uma decisão e faz alteração se preciso for, se ela achar melhor. Na média, ela faz isso que a cada 20 segundos ela levanta dados, ela faz uma média daqueles dados e toma uma decisão. Quando você deixa em alta, ela toma decisão em cima praticamente de picos, ou seja, ela faz uma decisão também a cada 20 segundos igual à média, no entanto ela não faz uma média desses dados, ela toma decisões que precisam de alteração rápida. Em que condição que isso é sugerido? Às vezes uma soja que há muita divergência dentro do talhão de condições, por exemplo, uma área, uma mancha mais seca, outra com talo verde, outra com soja com bastante infestação de plantas daninhas. Então condições adversas que a máquina precisa tomar uma decisão e um ajuste rápido, muito rápido, repentino. Então você deixa um ajuste de frequência alto, que ela toma decisão, mudou a condição, ela já pode mudar totalmente a máquina. No entanto, quando você tem um talhão mais homogêneo, o recomendado é sempre deixar em média, tudo bem? Condição fácil, média, difícil, literalmente você olhar para a soja, para a condição da cultura que você vai colher e olhar, é uma soja fácil de debulhar? Coloca fácil. Uma soja que tem talo verde, não tem muita folha, mas tem uns talinhos verdes, ela está um pouco rígida, você deixa em média. Difícil é quando tem uma soja suja, uma soja verdulenta. Eu preciso nessa condição, vou precisar de muito mais de rotação no rotor. Aí você deixa uma configuração na difícil, tudo bem? Sensibilidades, aqui a gente não precisa mexer, tá? Porque a gente vai ajustar isso aqui nos funis no momento da colheita, a partir que soltar a máquina para colher, que aí a gente vai configurar. Então isso aqui para nós não é muito importante, a não ser se você já conhecer, já tem os dados de outra situação, de outro momento registrados, aí você pode colocar isso aqui manualmente. Aqui, por exemplo, no final do talhão, se você quiser que a máquina faça algum ajuste de abertura de peneira, fechamento de peneira, aumentar o vento, alguma coisa assim, aqui é sempre importante no estado conferir se todos os itens aqui estão com essa confirmação, significa que estão funcionando. E nessa última aqui de intervalos, você pode fazer o que? Eu quero limitar a automação na parte do ventilador, vamos dizer aqui, do ventilador. Eu quero que ele não diminua de 850 e não quero que ele passe de 1150. 1100 giro. Agora pronto, a automação vai trabalhar dentro desse range. Então aqui dentro, dentro dessa parte de intervalos, você pode limitar toda a parte de automação da máquina, tá? Tanto as aletas, as vanes, rotação, abertura de pré-peneira, peneira superior, inferior, ventilador, tudo bem? Aqui é só, nessa última parte aqui agora é só informação, é só uma sugestão do melhor modo da condição sugerida para você de colher. Agora, configuração a partir de automação feita, é só entrar na parte de colheita aqui